Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast. Aqui você encontra conteúdo sobre educação física e esporte. Na primeira temporada, dedicada aos nossos mestres, vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico, no esporte e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify AN Sportcast e nos siga no Instagram, AN Esporte Competitivo e @alan.velo. Carlos Alberto Fajon é professor de Educação Física graduado em licenciatura plena pelo IPA. Possui especialização em técnica desportiva de handebol, também pelo IPA, e é mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS. Fajon foi professor da UFRGS por 39 anos e atualmente faz churrasco para os netos toda semana. Seja bem-vindo, Fajon. É um prazer conversar contigo aqui no AN Sportcast. O prazer é todo meu, Alan, de estar conversando contigo. Fajon, vamos começar falando da tua vida como esportista e primeiro lá do tempo de escola, lembrando da juventude. Desde cedo tu gostava de participar das atividades esportivas na escola e como é que eram as atividades esportivas então naquela época de escola e como que era a organização de jogos também nesse tempo? Bom, eu sempre gostei desde de piazito mesmo, desde de guri. E na escola é um lugar onde a gente realmente aprendia a jogar. Não é que nem hoje que tem um monte de escolinhas espalhadas pela cidade. Certo. E o professor de Educação Física, que era o que nos ensinava e nos dava uma atenção maior. Os campeonatos eram disputados só em nível escolar, só escola contra escola, né? Não tinha assim muita coisa naquele tempo. Certo. E você foi esportista na escola e teve algumas passagens também fora da escola, né? Isso, e no futsal, tu já participou de atividades de futsal naquele tempo? Foi um pouquinho depois? Conta da tua passagem pelo futsal. Praticamente o futsal começou quando eu estava quase no fim da escola já. Quando estava quase no fim da escola que eu comecei a jogar futsal. Né? Jogava aqui nos campeonatos da cidade, e disputamos também. Eu jogava campeonato do Sesc, que era do comércio. Joguei alguns anos pelas lojas Renner, mas não essa loja Renner de hoje aqui, era uma outra loja chamada Renner, mas era Decardi e Ceconello, essa loja. Sim. Legal. E bom, aí tu já estava jogando futsal ali ainda no final da escola, participava de outras atividades. E por esse amor ao esporte que tu veio cursar Educação Física, fala um pouco da tua escolha pela Educação Física para cursar na faculdade. Bom, a história para cursar Educação Física, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar encurtar. Como que eu cheguei na Educação Física? Tá? Eu sempre gostava de esporte e estava no Colégio Santa Catarina estudando o ensino médio, né, antigo segundo grau, e terminei o ensino médio, fiz vestibular aqui em Caxias para engenharia. Claro que não passei, não era um grande aluno assim. E daí, o que eu vou fazer? Bom, fui lá na escola falar com a diretora. Na época, a diretora era Inor Nabing, que era uma baita diretora, incentivava muito o esporte na escola. E pedi para ela... Onde? No colégio, onde, no ensino médio? Colégio Santa Catarina. Aqui em Caxias, tá? Isso. E daí fui lá falar com ela para poder voltar a assistir o terceiro ano do ensino médio, segundo grau, né, para fazer vestibular de novo, né? Sim. E estava na escola lá em fim de março, a dona Iró me chama lá na sala dela e diz: Fajon, nós estamos precisando de um professor de Educação Física. Tu não quer dar aula de Educação Física? Quer dizer, eu saí da sala e virei professor de Educação Física dos meus colegas. Isso foi... E nesse meio tempo, depois, aí comecei a dar aula, não sabia quase nada, ao menos o que eu aprendi, e durante o ensino fundamental, o ginásio e tal, eu tive um grande professor, vou fazer um parênteses aqui agora, que foi o Mário Lozano, foi um grande professor, ele ensinou muito, aprendi muito com ele. E daí, nesse tempo que eu estava na escola, e junto comigo, foram nomeados também o professor Pedrão, o professor Pedro Baumgart, do voleibol. E ele, como ele ia muito a Porto Alegre, ele descobriu que no IPA, que o IPA que fazia aula de noite só de Educação Física. Aí nós se matriculamos para fazer o vestibular
E quando nós estávamos no IPA, fazendo vestibular, para estudar algumas noites, nós iríamos a Porto Alegre, descobrimos que o IPA estava abrindo um curso de férias, janeiro e julho, todo ano. Aí nós passamos vestibular para isso aí, e daí eu acabei dentro da educação física. Né? Mas eu sempre gostei de esporte, e sempre gostei. Né? Naquela época, na minha época, era esporte, não tinha muita outra coisa, não era só esporte. E tu falou que tu fazia, então, tu cursou toda a faculdade fazendo disciplinas em janeiro e julho, ou teve algum momento que mudou isso? Não, sempre foi janeiro e julho. E o IPA abriu, o IPA fez 4 turmas e depois fechou. Não teve mais, teve 4 turmas só. Aqui de Caxias eu me formei, o Pedrão, o professor Getúlio Vazata, o professor Sidney Libardi, eu não sei se tem mais alguém, não, agora eu não estou lembrado. Mas legal, da região tinha bastante gente. E na tua formação lá no IPA, como é que era o currículo naquela época? O currículo era estritamente esporte. Estritamente esporte. Assim, como assim, bem no início, tinha anatomia, claro, tinha cinesiologia, e tinha ginásticas, mas era futebol, era atletismo, era basquete, era voleibol, e futebol era de campo só. Era estritamente esporte. Sim, bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Bem diferente do que tem hoje em dia, bem diferente. Legal. E aí tu fez a tua formação acadêmica lá, né, educação física, e tu fez uma pós em handebol. Foi logo depois? Como é que foi? Na realidade, nós fizemos, não foi bem nós fizemos uma especialização dentro lá na disciplina. No curso lá a gente tinha umas horas vagas e o professor lá de Porto Alegre, o professor Beno Becker, ele que deu um curso para nós de handebol, estritamente de handebol. Mas depois da especialização, a gente acabou fazendo aqui em Caxias a especialização. Eles abriram 2 em convênio eu acho que foi, não lembro se foi convênio com o IPA ou com a URGS, basquete e handebol. Então tinha uma turma de basquete e uma turma de handebol. E a gente fez aqui em Caxias essa especialização mesmo. Lá foi um curso, não chega a ser uma especialização. E tu fez esse curso, então, essa especialização depois aqui, no handebol. O handebol tu fez ali porque era uma oportunidade ou já era alguma coisa que tu via que era importante para ti esse esporte? A escola eu jogava, né? Então, eu que manejava todas as equipes da escola, fazia a gurizada jogar comigo lá quando eu era aluno depois, né? E o Colosano que passou esse handebol para a gente. E daí, então, eu gostei muito do handebol, né? E podia ter ido para o lado do futsal, que era o meu início, mas eu fui para o lado do handebol porque eu gostei muito mais de handebol, né? Muito mais. O jogo era mais dinâmico, eu acho mais dinâmico, mais corrido, era mais rápido, e claro, né? Assim como o futebol, naquela época ele se dava muito pau, né? Muita briga. Mas foi bom, por isso eu me liguei mais no handebol e, graças a Deus, acho que dei uma dentro. E como jogador, que posição que tu jogava normalmente de handebol? E quando eu era do futsal, eu jogava de goleiro, né? Então, na escola eu não jogava de goleiro, né? Porque eu era um dos melhores, se não era o melhor da escola. Então eu jogava de armador, né? E era o goleador do time. Porque o que mais me empenhava, eu me empenhava muito porque eu gostava, né? Mas se não, teria sido goleiro. Mas eu não, no bola eu jogava de armador. Legal. Muito bom. E aí você teve a oportunidade, então, já contou para nós esse amor ao handebol, enfim, né? Tu teve a oportunidade de ser técnico de handebol também. E aí num nível, né, estadual e até mesmo nacional, representando o Caxias no GIRGS. Conta da tua experiência como treinador e dessas oportunidades que tu teve, né, à frente de equipes que jogaram a nível estadual e até nacional, representando a cidade de Caxias. Na realidade, a gente disputou muito pouco nacional, mas era aqui do Rio Grande do Sul, mais aqui. A gente jogou um campeonato só, que eu me lembro bem assim, o campeonato feminino, nós jogamos no Paraná, mas isso foi tempos idos também. Mas aqui na cidade, que a gente treinava a equipe para disputar o GIRGS, né? Hoje GIRGS, antigamente era outro nome. Então eu era treinador da equipe feminina. Eu sempre gostei de trabalhar com as meninas, claro, né? Bem melhor do que os meninos. Mas depois
na universidade eu comecei a trabalhar com os meninos também. Então a gente disputava os estaduais ali, mas nós tínhamos uma pedra no sapato nosso que era Santa Maria. Santa Maria ganhava sempre tudo, no feminino e no masculino. Não tinha jeito da gente ganhar deles, eles eram muito bons. Eles tinham professores de handball muito bons lá. Bacana. Os GIRGs, na verdade, são os Jogos Intermunicipais, né, do Rio Grande do Sul, que é isso. E na época, o brasileiro, como é que a gente chamava? JABS? Tinha eu não me lembro, porque eu só disputei um campeonato foi só uma vez lá em Paraná, mas eu não me lembro nem o nome do que era, como é que era o nome do lá, eu já não me lembro mais. A idade não vem sozinha, vem com sempre umas coisinhas junto. Mas vem com muita experiência, muita sabedoria. Tu falou que, bom, a gente falou sobre representar Caxias, você trabalhou em uma equipe também, foi só o Recreio da Juventude, teve mais? Como é que foi como treinador? No Recreio da Juventude, foi também, eu trabalhamos um pouco lá no Recreio, começamos o handball lá, e depois passamos do Recreio, nós fomos embora para a universidade. Daí eu fiquei só na universidade. No Recreio, praticamente começamos só o handball lá, não fiquei muito tempo não, acho que 1 ano ou 2 no Recreio. Aí passamos a bola para o Fonseca que está lá já há quase 40 anos, eu acho, no Recreio da Juventude. Legal. Então, tu falou sobre ser professor, agora a gente vai entrar nesse assunto mesmo. Então, sobre ser professor de ensino superior. Você teve a oportunidade de ser professor de várias gerações da UFS, né? Que passaram pela educação física. Lá no início, como que você se tornou professor da UFS? Né? Conta um pouquinho dessa história de ter começado. Como que era o processo para ser professor universitário naquela época? Como foi bem no início, né? Foi em 1977, e quem começou lá o curso de Educação Física lá foi o professor Getúlio Vazata. O irmão dele era o reitor, o Abelino Vazata, e a gente era muito parceiro naquela época com o Getúlio nos jogos escolares. Ele trabalhava na delegacia de ensino, hoje 5ª coordenadoria ou 4ª coordenadoria, não me lembro agora, e daí a gente era muito parceiro. E isso, como ele sabia que eu gostava muito de handball, e não só de handball também, eu também fui um pouquinho atleta de atletismo, eu fazia atletismo também, eu era velocista, saltador de altura e salto triplo, que eram as provas que eu mais gostava de fazer. Não era assim um grande atleta, mas participava. E então, ele foi, no início foi mais por convite, na realidade. Aqueles professores que o professor Getúlio conhecia, ele conhecia todos da cidade, aqui da região, ele convidou aqueles que eram mais parceiros dele, né? Alguns ficaram chateados porque não foram chamados, mas foi mais pela, eu acho que mais pela amizade, né, que outra coisa no início. Até fizeram um tipo de um concurso, entre aspas, né? Um concurso entre aspas, que deram uma nota para a gente lá, para a gente dizer que estava concursado. Mas não fizemos concurso nenhum, era mais por amizade. Mas na época que a gente foi escolhido, realmente eram os melhores professores da cidade em cada coisa. Eu estava no handball e trabalho no atletismo também. E estava trabalhando no handball comigo foi o Paulo Carvalho. E no atletismo era a Tere Docin, ela era uma grande atleta, ela veio de Santa Maria, ela era lá em Santa Maria atleta, ela era recordista gaúcha de lançamento do dardo. No voleibol era o professor Pedrão. No basquete eles foram buscar um professor em Porto Alegre, que era muito bom também. E mesmo assim o professor Crespo, que era do basquete, também trabalhou na universidade. E assim, a professora Adélia, que era no basquete também, junto, porque sempre eram 2 professores para cada disciplina. E assim eram os que tinham no momento na cidade, os melhores. Agora, ser professor de universidade, naquele tempo lá, nós parecíamos mais professor do ensino de 2º grau. Mas assim, não tínhamos a noção do que era ser professor universitário. E com o tempo a gente foi aprendendo. Levou-se muitos anos para aprender a ser professor. Eu diria que eu levei mais de 10 anos ou mais disso aí para dizer, hoje sim eu sou um professor de universidade. Hoje eu sei o que fazer na universidade. Não era simplesmente dar aula. É dar aula, ensinar para ensinar. E isso é o mais difícil. Vocês eram muito jovens também, né? Normalmente um professor universitário hoje entra já com um pouco mais de idade, né? Pelo menos 30, vamos dizer assim. Vocês eram mais novos.
eles entram hoje também já com mestrado e doutorado, né? Né? Nós entramos com a vontade só com Entendi. a vontade. Legal. Eu imagino que a visão da educação física era diferente quando tu começou a dar aula, né? Então, até tu já comentou sobre isso. E eu conversei sobre isso com o Gera também no quarto episódio do podcast, queria falar contigo. Você consegue fazer uma análise de como era lá no final dos anos 70, nos anos 80, e como se transformou nesses anos a educação física até que tu saiu em 2016? Consegue fazer um paralelo desse tempo? Ó, assim, eu vou tentar, tá? Não é muito o meu show de fazer esses paralelos e me lembrar muita coisa, mas quando a gente começou, e até ali pelos anos 80 e alguma coisa, eu não me lembro bem agora, era praticamente era uma extensão do ensino do segundo grau, no meu modo de ver. Aí houve uma reforma da educação e tiveram que reformar os currículos das universidades. Até quando a gente começou, tinha algumas disciplinas que eram estritamente obrigatórias. Eu não me lembro de quais eram as obrigatórias mesmo, mas me lembro que natação era que era uma obrigatória, tinha que ter natação, era obrigado a ter natação. E tinha outras que eram obrigatórias, mas aí, nessa mudança de currículo, aí começou a se mudar a maneira de eu ver a educação física, né? Aí veio alguns professores para nos auxiliar, o professor Negrini veio nos auxiliar a montar o novo currículo, aí começou a aparecer outras disciplinas. Veja bem, quando a gente começou, Alan, nós tínhamos quatro atletismos, 1, 2, 3, 4. Hoje tem meio. Né? Certo. Por quê? Porque surgiram muitas outras disciplinas que entraram no currículo. Tu não pode aumentar o número de horas. O aluno vai cumprir o mínimo das horas. 3.800 horas parece que é no máximo, parece que é o curso. Não vão botar 5.000 horas de disciplinas que os alunos não precisam fazer, ainda mais que uma universidade particular. Então, houve muita mudança no currículo e daí para outras disciplinas que também eram muito importantes, começou a aparecer, aí mudou muito a educação física. Aí que ela começou, aí que eu acredito que começou a fazer uma educação física de ensinar para ensinar. Aí eu acho que foi aí. Entendi. Na verdade, deixou de ser um pouco esportista para pensar em outras situações, né? O corpo, Isso, enfim. Né? isso Legal. mesmo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da parte pessoal da universidade. O que te deixava mais feliz de estar na universidade? O dia a dia, dar aula para uma disciplina em especial, os alunos, se tornar paraninfo, né? Talvez, pode ser também. Conta para nós o que te deixava feliz. Bom, eu comecei a dar aula assim, da noite para o dia, como eu te disse, lá no ensino médio, né, na escola, né, e comecei a pegar gosto por dar aula, ser professor, né? E comecei a gostar. Eu gostava muito de dar aula e sempre trabalhei com as disciplinas, sempre disciplina que eu me agradava muito, né? O handebol me agradava muito, o atletismo me agradava muito. Então, foi as disciplinas que eu trabalhei desde que eu comecei no curso de Educação Física. Então, eu tinha prazer em dar aula, né, ensinar os alunos. E sempre procurava levar minhas aulas da melhor maneira possível e mais alegre possível. Embora lá no início, né, a coisa era meia osca, nós era tão técnicos. Mexendo nos papéis aqui, eu encontrei uma tabela que a gente usava no atletismo, que a nota era conforme o teu desempenho mesmo. Para tirar 10 na corrida de 100 metros, eu não me recordo bem agora, porque eu guardei ela, pena que devia ter ficado ela aqui. Me parece que o aluno tinha que correr em 12 segundos. Era um absurdo, né? Mas na época a gente achava que estava fazendo a coisa certa. Mas isso passou e foi. Então, assim, eu sempre gostei muito de dar aula e de fazer as minhas aulas como eu sempre trabalhei com isso aí. E depois que eu fiz o mestrado, que eu estudei o professor do ensino médio, eu comecei a trabalhar com o estágio do ensino médio. Aí foi outra coisa que me agradou demais também da aula. Eu me sentia muito feliz quando eu tinha essas aulas, porque aí eu ia assistir o aluno da aula e ia colocar com ele como ele podia melhorar as suas aulas. Isso vinha com o tempo. Então, sim, sempre foi bom trabalhar na universidade também. Embora nesses 39 anos de UX, teve altos e baixos também. Agora está com essa pandemia, está embaixo também, mas nós passamos por sufoco também lá na UX. Passamos sufoco, houve intervenção federal,
puseram uns reitor lá para a universidade, eu nem me lembro o nome dos caras que andaram por lá, mas dar aula é uma alegria, e não importa para quem tu vai dar aula, tu pode dar lá no jardim da infância e vai dar na universidade, tem que ter com prazer e gostar de dar aula, senão não vale a pena ser professor. Muito legal, muito bom. Eu lembro que a gente fazia as provas, enfim, né? E aí nas provas apareciam os nossos nomes e tu colocava lá, isso eu levei para a escola, para os anos finais, uma provinha escrita, alguma coisa. E eu lembro que colocava o nome dos alunos da sala e até Fajãozinho, né? Na brincadeira lá. Como é que foi? De onde é que tu tirou essa ideia? Por que tu utilizava esse tipo de... Eu comecei a ver que as provas não podiam mais ser daquele de certo ou errado, ou escolha uma, escolha duas, né? Sim. Eu achei que tinha que pensar um pouco mais a resposta, um pouco mais, refletir um pouco mais. Então eu comecei a fazer as provas tipo uma historinha, né? E colocava os personagens que eram alguns alunos, e o Fajãozinho surgiu de um artigo que eu li, que o cara do artigo usava o Zezinho, né? Então, em vez de usar Zezinho, eu vou usar o Fajãozinho, né? E o Fajãozinho podia ser eu mesmo, né? Então não tinha problema de nenhum aluno se sentir. Quando eu queria falar mal de alguém, eu falava o Fajãozinho, que não vale nada, que aprontou isso aí. Então não tinha problema nenhum. Então, eu comecei a fazer provas assim, e não sei se tu já foi na tua época, tu pegou também, eu comecei a fazer provas em 2 a 2 os alunos, para eles discutirem as respostas. Sim, e aí achar uma resposta conjunta, certo ou errado, eles iam discutir. Então, é mais um aprendizado, porque, no fundo, a avaliação não é só para dar uma nota para o aluno, o aluno sabe ou não sabe, sabe se virar ou não sabe responder ou não sabe. E eu acho que aí eu achei um meio de fazer provas que davam realmente um retorno muito maior para mim, saber que os alunos sabiam, e para eles também discutir as suas dúvidas que eles tinham. Muito legal. Tenho uma ótima lembrança das aulas de handebol, de atletismo, e eu lembro de handebol, aprender contigo muita coisa que eu levei para a escola hoje como professor, né? Jogos adaptados, exercícios coordenativos individuais, em dupla, muita dinâmica que hoje eu utilizo. Atletismo também, que a gente ia no gramado, né? Pode falar. Não, pode falar. Tá. Essas foram as disciplinas que você mais ministrou, atletismo e handebol? Desde que começou o curso, eu entrei, peguei handebol. O primeiro semestre tinha atletismo já lá. Primeiro semestre. Eu já comecei no primeiro semestre atletismo. E o handebol me parece que entrava no 4º semestre. Então, um ano depois, né? Um ano depois entrava o handebol. Mas desde o início. Mas tem uma coisa, Alan, que você levou e também eu aprendi também com o tempo de universidade, eu aprendi. As aulas melhoram muito se você faz um bom planejamento. Então, sim, eu fazia o meu planejamento no início bem mais minucioso. Com o tempo, tu não precisa fazer tão minucioso, porque tu vai fazendo, né? Então, tu só faz alguns exercícios e em cima deles você trabalha as modificações que podem ser feitas. Eu acho que isso ajuda muito no aprendizado do aluno aprender, e para o aluno que vai ser professor, aprende como fazer essas coisas também, essas mudanças. E do exercício, tu faz 4, 5, né? Isso que é. O Gera faz muito bem isso, né? Tá nas aulas dele hoje. Certo. Muito bom. Está dando um show para nós aí do que é ser professor. Muito legal. E sendo professor por um longo tempo, lá na UX, enfim, como professor, você teve alunos ilustres, né? Tem treinador de futebol famoso, professores da UX até hoje e outros grandes profissionais. Nos conta alguns aí que tu lembra, alguém que tu quer colocar como alguém importante que foi teu aluno. Por exemplo, assim, eu vou começar do fim para chegar da agora, para chegar lá na onde tu quer chegar, que eu já entendi a tua pergunta. A maioria, mas uma grande parcela de professores hoje do curso de Educação Física foram nossos alunos. E sim, como eles se destacavam dentro das aulas, nossas aulas, então, quando precisava, assim, estão precisando de um professor para futsal. Quem é o professor de futsal? No momento, o professor Gera era o que tinha que ser. Depois precisamos de outro professor de futsal. Aí veio o Mauro Caxias.
E assim foi nas outras disciplinas, que tem vários professores lá, o Bononi, que é do voleibol, o Ricardo, que é do treinamento, parece que é do treinamento, né? Mas foram tantos que eu já nem me lembro mais da nome, que vou esquecer alguns. Mas o mais ligado para o futebol, que na época era o futebol, né? Na época era o esporte, né? Famoso, acho que o mais famoso deve ser o Celso Roth, né? Que foi um treinador aí, girou aí em todo o Brasil, né? Ele foi um bom aluno, não foi um excelente aluno, mas foi um bom aluno, né? Também porque ele nem pensava naquela época. Quando ele começou, ele era jogador de futebol, ele jogava futebol no Esporte Clube Juventude. E daí, quando ele começou, daí ele foi um dos que se saiu muito bem e fez carreira e ganhou muitos títulos aí, muito bem. Mas hoje tem muitos guris que estão trabalhando aqui no Caxias, no Juventude, e estão trabalhando no Inter, agora há pouco tempo tinha no Inter, no Grêmio. Muitos foram para essa lado do futebol aí, né? E eles, com o tempo, eles vão aparecendo, né? Eles vão aparecendo. Tem um que a gente conversa de vez em quando, que é o Júlio César. Ele estava em Rondônia agora. Ele estava em Rondônia, mas agora parou tudo, eu não sei como é que ele está. Mas tem outros aí por aí, mas eles vão se fazendo, né? Daqui uns anos eles vão começar a aparecer nas equipes de cima. Por exemplo, o Ricardo Cobalcini, ele estava no Inter, agora ele não está mais. Ele treinou o Caxias, uma época de interino, treinou o Inter de interino também, algumas partidas. Vão aparecendo, né? Com o tempo eles vão assumindo esses postos dos treinadores que estão largando. Mas foi um bom tempo. Muito legal, muito bom mesmo. Antes da gente ir para o final, professor, vejo que você é um cara muito família, né? E aí, conta para nós, que está sempre lá no Facebook, né? Fala para nós quantos churrascos por semana tu faz para os netos. Na realidade, eu só tenho um neto aqui em Caxias, né? Eu tenho aqui em Caxias, que é o Pietro, e eu tenho 2 que estão em Lages, que é o Plínio e o Bento, né? Mas o Pietro, como está mais perto, né? A gente tem mais contato, e ele vem aqui em casa seguido. Agora mesmo, hoje ele não está aqui, mas ele esteve aqui ontem para estudar um pouco, né? Que as professoras dão aula pela internet, então ele veio com a minha esposa para fazer as atividades que ele tem que fazer. E desde o início lá, ele sempre gostou muito de carne, né? Então eu minto um pouco no Face, que é ele que pede sempre, não sou eu que peço. De vez em quando sou eu que peço e faço, né? Mas ele gosta muito, e de vez em quando ele me pede, né, para fazer churrasco. Mas o churrasco não é de hoje, Ala, que eu faço, tá? Sim. Quando eu sou de Bento Gonçalves. Quando eu vim morar em Caxias, meu pai e o irmão dele compraram um restaurante aí em São Pellegrino. O lugar é conhecido como Gato Preto, mas o restaurante não era esse nome. E meu pai trabalhava no salão, e atendendo o salão, e meu tio fazia o churrasco, né? E eu fiquei ali do lado do meu tio, aprendendo, né? Ele era meu padrinho também, e fiquei ali. Depois separaram, o meu pai separaram, meu tio saiu, e daí eu assumi o lugar de churrasqueiro. Isso eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho que não tinha mais que isso. Não tinha mais que isso aí. Então, churrasco, para mim, está no sangue desde tempos idos, né? De fazer. Claro que modificando. Hoje, na churrasqueira elétrica, é uma beleza. Tu bota o espeto e deixa ele correr. É uma beleza. Antigamente não era assim, não. Então, eu gosto muito de fazer. Então, eu faço... Não é tanto assim... Não é tanto por semana que não dá, né? Mas ainda mais agora. Não dá para sair muito para comprar eu não gosto de mandar ninguém comprar para mim, que ninguém sabe o que comprar. Comprar tem que ser tu mesmo. Ninguém sabe. Então tem que comprar carne. Eu também acho. E daí eu faço para ele de vez em quando, eu faço para mim. Eu já cheguei a fazer churrasco para mim só para eu comer mesmo. Que bom, que bom. Legal. Às vezes eu tô com um pouco de fome de noite, aí abre o Facebook lá, o Fajão fazendo churrasco, dá aquela certa inveja, sabe? Legal. Tem que fazer. Então tá. Chegando no final do nosso papo, agora vamos fazer um bate-volta rapidinho, tá? São algumas perguntinhas de resposta rápida. Só um pouquinho, que eu quero deixar uma pequena mensagem para os meus alunos, ex-alunos e para alunos que estão formando, tá? Que eu salientei um pouquinho antes, mas eu quero deixar mais claro para eles assim: olha, só se dá uma boa aula se fizer um bom planejamento. Tu trabalha muito para planejar aula, trabalha muito.
vai trabalhando, vai fazendo, vai planejando, vai planejando. Futuramente não vai precisar planejar tanto, mas sem planejamento, a aula sai uma porcaria. E por incrível que pareça, Alan, embora você talvez não tenha pegado, o meu tempo era assim, que os professores davam uma bola para a gente jogar, até o jogo tem que ser planejado. Sim. Quem que vai jogar, quando vai ser as mudanças, quem que vai apitar o jogo, quem que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Sem um bom planejamento, nem o jogo sai bom. Então, gurizada que eu vi isso aí, que é professor ou que vai ser professor, planeje. Esse é o segredo. Eu vi isso nos estágios. Quando os alunos vinham com aulas bem planejadas, a aula fluía, era uma beleza. Quando o planejamento estava ruim, a aula não andava mesmo. Não andava mesmo. Então, essa é a mensagem que eu quero também deixar. Planeje, gurizada. Vamos lá para o bate-volta. Muito legal. Depois tu vai deixar mais uma mensagem final para nós. Agora vai ter que pensar na segunda. Tá, pode deixar. Então agora é bate-volta. Número 1, diz para nós, um ídolo no esporte. Eu não tenho um ídolo no esporte, mas eu gostei sempre muito do Ayrton Senna. Legal. Um ídolo na vida. É difícil, um ídolo na vida é muito difícil, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? E não vou dizer que minha mãe era meu ídolo, né? Mas ela podia ser bem meu ídolo na vida. Muito bom. Uma inspiração que você tenha convivido no esporte, ou como professor, colega? Inspiração do esporte? Eu acredito que tenha sido disputar muitos jogos, muitos campeonatos, e sentir o prazer da vitória, de colocar uma medalha no pescoço, né? Isso é uma inspiração que te dá a sempre procurar a melhorar cada vez mais. Muito legal. Essa agora é difícil, hein? Tem que escolher um ou outro. Sushi ou churrasco? Difícil para mim, né? Nunca comi sushi. Tá respondido. Ai. Vamos lá, próxima. Ter dado aula na faculdade ou ter sido treinador de handebol? Muito mais gratificante ter dado aula. Muito mais gratificante ter dado aula. Não que treinador também não é bom, mas muito mais gratificante ter dado aula. Bem legal. O que tu já fez para educação física, Fajão, que te deixa orgulhoso? O que me deixa orgulhoso é encontrar muitos ex-alunos meus que me reconhecem e eu não reconheço eles mais. De tantos que passaram, de ter formado, ajudado a eles se formarem, não formado, mas ajudado eles a encontrar no caminho de ser professor. Isso que me deixa muito feliz. Legal. Tu vê, eu sou novo, né? Sou professor, dou aula aí há quase 10 anos, mais ou menos. Gurizadinha foi meu aluno, cresceu, às vezes eu não sei quem é, né? Imagina mais tempo, muito mais gente, né? Complicado. Então vamos lá, última agora, o que tu ainda não fez, Fajão? O que tu ainda pretende fazer na vida ou, quem sabe, até profissional? Bom, eu não tenho muita coisa que eu gostaria de fazer, né? Quando eu estava trabalhando na UX, né, e na escola, eu trabalhei muito tempo junto os dois, né? Então era muito corrido, né? Depois só fiquei na UX e eu sempre fui assim de cumprir horário, de não faltar. No estádio eu trabalhei quase 25 anos, 27 anos, uma coisa assim. Eu acho que faltei 4 vezes e tudo com atestado. E na universidade eu não me lembro de ter faltado nem um dia. E mais, eu fui dar aula com gesso na perna. Eu fui gessado, machuquei os cruzados do joelho e fui dar aula gessado. Eu não conseguia ficar em casa sem dar aula. Então, assim, e nesse tempo aí, depois dos últimos 10 anos para cá, a minha esposa começou a viajar com uma irmã dela e vamos junto, falta a testa. Eu não consegui. Então, agora eu consegui, esses últimos, quando me aposentei, 4 anos para cá, a gente já fez algumas viagens. E o que eu ainda estou fazendo, e pretendo tentar fazer ainda, é viajar ainda para conhecer outros países, que é muito bacana. Viajar é uma coisa muito bacana. O que é ruim na viagem é sair daqui e chegar no lugar. Depois fica bom, mas a viagem de avião é mortal. Então, eu espero ainda continuar viajando.
Que legal, aproveite sempre. Muito bom. Então, para finalizar agora, dizer que esse é o último episódio da primeira temporada, né, dos nossos mestres. Queria dizer que eu escolhi a dedo o Fajon, o Fajonzinho, né, aceitou estar aqui conversando com nós. Então, eu só tenho a agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui, dizer que foi uma aula. Tá? Esse bate-papo foi, sem dúvida, uma aula que tu deu aí para nós. E agora o recado final, a palavra final é contigo, Fajon. Bom, minha palavra final é o seguinte, gurizada medonha. Tá? Façam tudo com muito amor, tá? E com muita alegria. Não deixem de sorrir todo dia na sua aula, tá? E olhem aqueles que mais precisam. Aqueles que têm facilidade, eles vão para a vida sozinhos. Eu uso como exemplo o Ronaldinho Gaúcho. Ninguém ensinou a ensinar ele. Tem vídeo dele bem pequenininho fazendo miséria com uma bola. É preciso ensinar aqueles que mais difíceis, que tem que lutar mais, aqueles que têm mais dificuldade, esses que a gente tem que olhar com mais atenção. Então, gurizada, vocês professores, ou que você professores, olhe com mais cuidado com os que têm mais dificuldade. Não é que eles não querem participar da aula, é que a gente não dá atenção de vida para eles. Tá? Deem atenção para esses aí, tá? Procurem trabalhar para esses aí. Os outros, a vida leva eles tranquilamente. É isso aí, Alan. Muito legal, muito obrigado. Gostei que tu falou gurizada medonha, sempre me lembrava que tu dizia isso também para nós. E um grande abraço, Fajon. Obrigado, Ana, pela oportunidade de passar algumas informações, alguns recados. E, como tu disse, é uma aula, não é bem uma aula, mas foi um bate-papo bem gostoso. Obrigado, Ana. Valeu! Valeu!